Você já parou pra pensar que um dos gêneros mais populares aí antigamente, que basicamente deu origem a muito console, hoje em dia tá limitado a 2 ou 3 jogos, velho? Se você levar a categoria A, cara, basicamente só tem Tekken, Street Fighter e Mortal Kombat. Tipo, onde estão os outros jogos de luta, mano? Se você, assim como eu, cara, ama esse gênero bem esquecido atualmente aí pelas produtoras, fica comigo que eu vou te apresentar uns jogos interessantes, cara. Pode ser o seu próximo vício, então você tá ligado, solta o like e vem comigo, mano. Vamos começar essa lista com esse aqui, cara. É um jogo muito bom de mecha que se chama Iron Saga Versus. Eu acho que é assim que se fala, mano. E bom, ele tem gráficos cartoons, como você tá vendo, cara, e em questão de jogo de luta, eu amo esse estilo de gráfico aqui, eu acho realmente muito bonito, velho. O jogo foi lançado oficialmente aí em 21 de março de 2025, ou seja, ele é um nenê ainda, cara, em questão aí de jogos online, e isso reflete bastante na sua popularidade pra você jogar online. Nas últimas 24 horas, por exemplo, foi aproximadamente de 100 pessoas, isso torna o jogo online quase inexistente. Até tem, cara, mas é bem difícil você conseguir achar uma partida. Então, no caso, esse aqui eu recomendo muito mais pra você que quer buscar aí alguma coisa pra jogar offline mesmo, pra se divertir, ou talvez até um versus aí com o seu amigo, né? O elenco principal do jogo conta com 12 personagens jogáveis, ou seja, 12 desses robôs aí, incluindo algum desses robôs aí, ele é de uma franquia lá, de um anime que sinceramente eu não conheço. Iron Saga não é o melhor jogo no mundo de luta, mas ele mesmo assim consegue trazer aí uma boa experiência, mesmo que online seja bem difícil pra você achar uma partida, velho. DNF Duel consegue impressionar bastante, cara, principalmente para você que busca algo mais parecido com o antigo, com jogos antigos. Vamos falar sobre ele, que ele é muito bom, mano. E bom, eu falei de jogos antigos só por conta da gameplay, porque, cara, graficamente o jogo é muito bom, cara, e além também dos seus personagens bem estilizados e muito bem desenhados, mano. O jogo foi lançado oficialmente aí em junho de 2022, cara, e esse aqui lançou pra PC, PlayStation 4, PlayStation 5 e também para Nintendo Switch aí algum tempinho depois. No seu lançamento ali, no mês do seu lançamento, teve pico de jogadores online, teve muito jogador mesmo, só que atualmente, cara, ele conta aí com mais ou menos 14 ou 15 jogadores, o que vai ser bem difícil também pra você acabar jogando online, velho. O jogo inteiro, hoje em dia, cara, conta com 21 personagens jogáveis, são 16 ali que já vem, né, no jogo, e mais 5 aí personagens DLC adicionados. E por falar em DLC, cara, o jogo ainda continua atualizando, mesmo aí com poucos jogadores online, dá pra ver que a empresa responsável ainda não acabou abandonando o jogo, mano. Pra você que não sabe, meu amigo, Marvel vs Capcom foi um dos grandões já, cara, foi um dos melhores. Vamos falar agora do último, né, o Marvel vs Capcom Infinity. Cara, tirando um pouquinho do gênero de luta, sabe? É ótimo ver a intro desse jogo aqui, a interação dos personagens ali que você conhece, mano. E até mesmo jogar o modo história dele, porque é muito bom, mano. Você vê, por exemplo, o Dante e o Thor interagindo, por exemplo. E bom, o Infinity é basicamente o último aí a ser lançado, né, com todas as versões DLC, um monte de coisa, e ele foi lançado em 2017, em setembro. Esse aqui você também vai conseguir aí jogar online, mas pra falar pra você, você vai sofrer bastante, cara, mas no final de semana talvez você consiga, sabe? Infelizmente o público acabou não gostando tanto assim do jogo, as versões lá na Steam está neutra, cara, só como eu falei pra você, é ótimo esse jogo aqui, só por conta das interações dos personagens, cara. A última versão do jogo tem 36 personagens jogáveis, inclusive aí muitos da Marvel e até mesmo da Capcom, que eu tô ligado que você conhece. E ele ainda traz aquela essência dos jogos arcades, tá ligado? Eu não sei se você já jogou algum estilo desse jogo aqui, mas é aquele jogo com especiais muito chamativos. Mas acredita em mim, cara, se você gosta de jogo de luta, também vale o teste esse aqui, mano. Phantasy Strike acaba me lembrando bastante jogos de PlayStation 3 ou até mesmo PlayStation 2. Vamos falar sobre ele porque ele é super interessante também, mano. Fight! Assist! 1, 2, 1! Give me a jackpot! E bom, graficamente ele tem esse estilo 3D e é por isso que eu tenho essa impressão, sabe, dele ser um jogo mais antigo, mano. O jogo acabou lançando aí oficialmente em julho de 2019, cara, pra PlayStation 4, PC e Nintendo Switch. E esse é outro jogo que você não vai conseguir jogar online, infelizmente, cara. O jogo tem aí uma base de jogadores muito pouquinhos aí pra você conseguir achar uma partida, mano. O jogo conta aí com 12 bonequinhos pra você acabar escolhendo e eles são divididos ali por umas categorias. É um pouco diferente, assim, a questão de escolher boneco nesse jogo. Tem uma coisa interessante sobre esse jogo aqui que vale
pena falar, mas não tão interessante, que é uma coisa que se chama Core Pack dentro do jogo, que é um negócio que você precisa acabar comprando ali para você jogar o modo versus local ou até mesmo partida online com seus amigos. Porém, o jogo meio que virou free to play, você consegue jogar com todos os personagens, todas as telas, e você só tem esse negócio chamado Core Pack, uma coisa que muita gente elogia, mas muita gente acha bom também dentro do jogo, velho. Eu nunca fui muito fã de Fatal Fury, cara, mas esse aqui recentemente, né, que acabou lançando, me chamou a atenção. Vamos falar agora de Fatal Fury City of the Wolves. E bom, como você tá vendo, ele pega bastante desse estilo gráfico 3D, cartoon, cara. Eu sinceramente gosto desse estilo aqui também, sabe? E o jogo foi lançado oficialmente em 2025 agora, pra basicamente todas as plataformas, mano. E uma das plataformas lá, tanto a Steam como também a Epic Games, mano. Esse daqui tem como você jogar online sim, mas vale lembrar que ele é um jogo que saiu recentemente, né? E ele tá perdendo ali um pico de jogadores, mas ainda dá pra você jogar, tem uma média de mais ou menos 1000 ali pra você escolher jogar, mano. O jogo acabou lançando a sua primeira versão, cara, com 17 personagens jogáveis e todos dos Fatal Furies que você provavelmente já conhece. E eles conseguiram adicionar ali 5 personagens totalmente extras, né, no passe de batalha. Um deles é a Chun-Li, se eu não me engano, entre vários outros personagens lá que são meio de outros jogos, sabe? Sinceramente, esse jogo é totalmente novo e eu não sei se Fatal Fury vai vingar. Eu quero que vingue porque é um bom jogo, o cara tá trazendo bastante novidades aí. Então fica a recomendação pra você aí, mano. Esse daqui eu lembro bastante de jogar bem aí antigamente. Vamos falar agora de Samurai Shodown. E bom, esse daqui foi lançado em 2019 e como você pode ver, cara, ele é bonitão, mas ele é bonitão mesmo, talvez um dos melhores aí Samurai Shodown lá já lançados, cara. Uma coisa que vale muito a pena falar aqui pra vocês, cara, é que o jogo originalmente foi lançado com 16 personagens e um dos bens clássicos lá, sabe? Eles não rebaixaram esses personagens. Porém, ao longo do tempo, com as DLCs, né, o jogo ficou com 28 personagens jogáveis, cara. Isso é muito impressionante, são quase 10 personagens novos aí que você pode escolher na sua última versão. Porém, infelizmente, meu amigo, Samurai Shodown você vai ter um pouco de dificuldade também para você jogar online. Só que talvez se você quiser jogar offline, é aquele joguinho da hora, mano. O jogo atualmente conta aí com mais ou menos 30, 40 jogadores online. Talvez você consiga até achar uma partida lá, mas eu vou falar pra você que vai ser bem complicado, viu, mano? Cara, eu vou falar pra você que, pra mim, esse daqui é um dos melhores gráficos em relação a jogo de luta, sabe? No estilo anime, cartoon ali, também 3D, cara. É um jogo que mistura bastante coisa e fica lindaço, mano. Red versus Soul Duel 1. Let's rock. Eu basicamente esqueci de falar o nome do jogo, que é o Guilty Gear Strive, cara, e ele foi lançado em 2021 para PlayStation 4, 5 e também PC, velho. Bom, esse aqui da nossa lista é aquele que você consegue jogar online de boa. Eu não sei se por que exatamente, mas o jogo pega mais ou menos aí 10 mil pessoas a cada 24 horas, cara, o que é muita coisa para um jogo de luta. E vai lembrar que ele também é um dos mais bem avaliados aí dentro da Steam, cara, sério, é muita avaliação boa. Isso aqui conta com 28 personagens bases jogáveis aí, cara, é muito personagem, incluindo personagens clássicos e também alguns novos, né, que eles lançam aí apenas pra esse jogo. E é claro que com tantos jogadores assim, cara, esse aqui também é um dos que mais atualiza. O jogo é um sucesso absoluto na Steam, cara, e vale muito a pena você conhecer isso aqui, viu, mano? Skullgirls eu diria que é um jogo interessante, mano, é um jogo bem diferente, vamos falar sobre ele que eu acho ele bem da hora, mano. E bom, o jogo foi lançado originalmente em 2012, cara, o jogo é bem antigo, mas ele teve uma nova versão, assim, que é meio que uma versão remaster, que foi lançado em 2015, ou seja, é antigo também, mano. Por incrível que pareça, esse jogo extremamente antigo, você consegue sim, cara, achar partidas online nele, e principalmente no final de semana, tá ligado? Que bate ali mais ou menos uma média de 200, 300 pessoas, o que é bastante gente jogando um jogo muito antigo, cara. O jogo conta com 14 personagens aí pra você acabar escolhendo, cara, e todos eles são bem estilizados, bem bonitinhos,
e todos desenhados à mão também, cara. A última grande atualização do jogo foi em janeiro de 2023 ali, que ganhou a versão para Nintendo Switch. Porém, nesse ano aqui, eu não lembro exatamente qual mês que foi, cara, que encerraram aí as atualizações do Skullgirl, mas mesmo assim, cara, ainda continua uma comunidade ativa jogando todos os dias, mano, é incrível. Granblue Fantasy Versus é uma das coisas mais lindas que você vai ver nesse vídeo aqui, cara. Eu me apaixonei por esse jogo, vamos falar sobre ele, que ele é da hora, mano. E bom, já falei sobre esse estilo de gráfico que eu acho o melhor, né? Porém, uma coisa muito impressionante sobre esse jogo, o jogo tem basicamente duas versões aí, o Granblue Fantasy Versus e o mesmo ali, só que com Rising no final. E a grande diferença é que se você quiser jogar online, cara, o Versus Risings tem muito mais gente jogando mesmo, mano. Bom, pra história pra vocês aqui, cara, eu recomendo muito você comprar aí a versão Versus Rising, porque assim, tem mais personagens, cara, tem mais versões ali pra você acabar jogando online também. O jogo ainda tá ativo com novas atualizações, o outro já foi encerrado. E como você tá vendo, cara, ele é um baita de um joguinho de luta bom, mano. Mas assim, é muito bom mesmo esse aqui. Bom, esse aqui é pra mais você jogar aí uma versão offline e talvez um jogo que pareça antigo. Vamos falar agora de Yatagarasu Attack on Cataclysm. Eu acho que eu falei o nome dele certo, cara, e como você pode ver, esse aqui lembra bastante mesmo jogos antigos, mesmo sendo lançado aí em 2015, meu amigo. Bom, como eu falei pra você, cara, é só jogo online esse aqui, nem pense em tentar jogar alguma coisa offline, só se você tiver algum amigo que queira desafiar ele, alguma coisa do tipo. E a maioria das críticas mais desse jogo aqui vai em conta disso, sabe? Poucos jogadores ali pra você jogar online e pouco recurso também pra jogar online, até é meio ruim, né? Dizem que é meio ruim aí pra você jogar online também, só que as avaliações contam aí com avaliações de gameplay, e cara, isso é muito bom, sabe? A avaliação de gameplay em jogo de luta é muito da hora, cara. O jogo conta com 11 personagens jogáveis aí, e como você pode ver, todos são bem únicos, né? E a última atualização do jogo ocorreu em 2016, ou seja, um ano depois, e até lá, cara, o jogo não atualiza mais. Ou seja, como eu falei no começo, é só pra você jogar offline mesmo, e meu amigo, tem uma gameplay ótima isso aqui, viu, mano? Esse jogo, por incrível que pareça, me lembra gameplay de beating up, cara. Vamos falar agora de Blazing Strike. E bom, se você olhar esse jogo aqui, você pensa, pô, ele é um jogo de PlayStation 2, alguma coisa do tipo, mas ele acabou sendo lançado aí em 17 de outubro de 2024, ou seja, é um jogo muito novo, e eles têm esses gráficos aí justamente por conta de ter mesmo. Bom, infelizmente esse aqui também é um, cara, que você aí só vai conseguir jogar offline, né, no caso, a não ser que você tenha um amigo também, mano, porque o jogo conta com mais ou menos 1 ou 2 pessoas jogando online no máximo do máximo. Ele tem 14 personagens totalmente originais aí pra você escolher, e ele tem uma funcionalidade interessante, velho. A funcionalidade se chama Rush Trigger, e como você pode ver, em cima da barra do life ali do seu personagem tem uma barrinha verde. Essa barrinha verde, quando ela chega até o final, o seu personagem fica cansado. E acredite em mim, cara, essa dá uma dinâmica pro jogo bem interessante, sabe? O jogo ainda tá atualizando, cara, e os desenvolvedores aí prometeram bastante coisa pra esse ano de 2025. Então ele é um jogo ativo mesmo não tendo tantas pessoas assim pra jogar online. Esse talvez seja o jogo mais diferente aqui, porque conta com personagens pequenininhos e cabeçudos. Vamos falar agora de Pocket Bravery. Uma coisa que eu acabei gostando bastante nesse jogo é que a maioria dos personagens não tem meio que superpoderes, sabe? A maioria, assim, luta mesmo de verdade. E, cara, tem umas lutas lá que são muito boas que eles fazem, mano. O jogo foi lançado em agosto de 2023, cara, e, assim, foi lançado pra todas as plataformas e é até incrível, cara. Quando foi lançado, teve um pico ali de jogadores pra você jogar online, só que a média atualmente é bem baixinha, cara. Talvez final de semana você consegue achar um jogo ou outro, mas é mais aquele jogo mesmo pra você acabar jogando offline. A avaliação do jogo é muito positiva, é até incrível, cara, bem mais positiva
expectativa de que muitos outros jogos que a gente já falou aqui. E o elenco inicial ali dos personagens conta com 13, né, sendo 3 desbloqueáveis através de códigos. O jogo lembra bastante esses jogos antigos, sabe, onde você tinha código para acabar desbloqueando. O jogo vem com atualizações constantes e já tem até mesmo DLCs de outros personagens aí já planejadas pro jogo, inclusive uma versão 2, né, o Pocket Bravery 2, que eu não sei exatamente quando eles vão começar a fazer, mas pelo menos eles já anunciaram, velho. Eu sei que você tá olhando esse jogo e pensando, meu Deus, o que eu tô assistindo exatamente, cara? Vamos falar sobre esse jogo aí que tem um nome bem difícil, eu não vou tentar falar aqui pra vocês, mano. Bom, ele é um jogo de luta também em bonequinhos palitos, como você tá vendo, e olha só que interessante, cara. Esse jogo aqui tem bastante gente pra você acabar jogando online. E acredite em mim, depois que você pega as manhas de você jogar, meu amigo, você não vai querer mais parar. Pra você ter uma ideia, a avaliação do jogo é extremamente positiva, com 96% dos usuários em 25 mil análises, cara. Ou seja, o jogo é muito bem avaliado. Bom, o jogo é um jogo de luta totalmente diferente, onde você, ao invés de controlar o seu personagem em tempo real ali, como se fosse no controle, você escolhe uma ação a cada turno que o jogo oferece pra você. Cada turno oferece apenas 1 segundo de ação, em média mais ou menos, e o jogo simula a física e a movimentação do jeito que você planejou. O problema é que geralmente tem um outro inimigo fazendo a mesma coisa, cara, e é aí que o bicho pega. Acredite em mim, meu amigo, esse jogo é super interessante e você não vai querer parar de jogar quando você aprender a jogar ele, mano. Talvez esse daqui, Dragon Ball FighterZ, cara, é um dos mais famosos assim e um dos mais bem atualizados hoje em dia. Só que muita gente ainda não conhece ele, ou pelo menos nunca tentou jogar. Vamos falar sobre ele, mano. Bom, na verdade eu colocaria esse jogo de luta aqui na categoria B, assim, nos jogos de luta, sabe? Logo abaixo daqueles que eu falei lá no começo do vídeo, mano. Bom, se você nunca assistiu Dragon Ball ou não sabe quem são os seus personagens, eu não sei em que mundo você vive, cara. Mas basicamente tem todos lá pra você escolher, incluindo um lá que é o único desse jogo, né? Que foi feito exclusivamente pra esse jogo. Mas não é só isso, cara. O jogo sempre acaba atualizando aí com novos personagens. Eles colocaram o Goku vermelho lá, eu esqueci mais ou menos como se chama ele, mano. Entre vários outros, por exemplo, o Broly, né? Que é o Broly do filme. Esse aqui dá pra você jogar online sim, a qualquer momento do dia, até, cara, tem mais ou menos aí 500 a 600 pessoas jogando, dá pra você jogar de boa. E o elenco inicial conta com 24 personagens, tirando todas as DLCs aí que você pode comprar. O jogo é muito bom, cara, e muito bem elogiado, e talvez um dos jogos de lutas de Dragon Ball mais bem elogiados do mundo, cara. Eu não sei se você conhece a história desse jogo, mas ele rivalizava bastante com Mortal Kombat, e a história se diz aí quem foi que ganhou. Vamos falar agora de Killer Instinct. Se eu não me engano, cara, esse aqui é o único jogo grátis da nossa lista. Você consegue simplesmente entrar na Steam e baixar ele, tá ligado? E o jogo tem todo foco online. Só que olha só que interessante, o jogo tem foco online, mas muitas das vezes você não consegue achar jogo online. Talvez no final de semana ali foque mais ou menos umas 100 pessoas e dê pra você jogar de boa. Na Steam o jogo tem avaliação muito positiva, com 87% aí dos usuários analisando, o que é uma coisa muito boa. E o jogo conta com 29 personagens jogáveis aí, incluindo alguns clássicos e também alguns feitos para esse jogo exclusivamente. Cara, ao meu ver é um bom jogo, eu não sei porque exatamente ele ficou totalmente online, sabe? Dá pra você jogar ali o modo arcade se você quiser, até pra você testar alguns personagens. Eu acho que só pelo fato dele estar aí totalmente de graça vale o teste, não é verdade? Então é isso, meus amigos, espero ter mostrado aí alguns jogos de lutas interessantes pra você sair dessa ânsia de Street Fighter e Mortal Kombat, cara. E aquele bagulho, se eu te ajudei, não esqueça de deixar aquele like e fortalecer, que eu tô indo nessa, hein? Valeu!